Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, o seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o João Mendes e o que você vai ouvir agora é um episódio do Guia TDC sobre bugie e via aérea. O que é o Guia TDC? O Guia TDC é uma plataforma do Tá de Clinicagem de revisão e atualização em clínica médica, onde a gente seleciona as principais publicações de clínica médica que saíram, seja diretrizes, artigos originais ou revisões importantes e resume para você em texto e em áudio, poupando o seu tempo e selecionando o que você precisa saber. Quem é assinante do aplicativo recebe toda segunda-feira 3 tópicos revisados sobre as mais importantes publicações em texto e em áudio, com as referências linkadas, imagens, glossário, tudo lá que você pode se atualizar indo para o trabalho, ouvindo, lendo enquanto está no metrô, ou até naquele tempo ali que você teve um respiro durante o plantão, você confere um tópico que vai te ajudar durante o seu dia a dia. Esse que você vai ouvir agora foi publicado lá em fevereiro de 2024, porque saiu uma revisão sistemática avaliando o uso do bugie durante as intubações. A gente aproveitou e revisou o que é o bugie, como utilizar a técnica e as armadilhas no uso do bugie, revisou as evidências e já trouxe o novo estudo para você de maneira resumida, tá? O guia já tem mais de 100 edições, a gente cobre o GINA de 2024, o GOLD de 2024, a nova diretriz de vitamina D, nova diretriz de hipertensão e alguns tópicos que você gostaria de saber mais, quando ainda vale a pena usar varfarina em relação aos DOACs, como usar procalcitonina. Então, tudo isso está lá, a gente seleciona esses tópicos de maior ganho prático para você. O não assinante consegue ver até 2 tópicos, então vai ter um link aqui no texto desse episódio, aqui no descritivo, para você conferir, dar uma olhada, ver se te agrada e olhar inclusive esse tópico de bugie, que tem as imagens muito importantes lá para facilitar a compreensão. Então não perde mais tempo, assine o guia agora e se atualize sem esforço. Olá, assinante do Guia TDC, o seu serviço de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. E hoje, João, a gente está aqui para comentar, para falar sobre a nossa edição 73, né? Exato, Pedro. E como toda edição, a gente vai trazer aqui 3 temas, tá? Começando com uma revisão sistemática sobre o uso do bugie, tá? A gente está em breve completando nosso compêndio de intubação orotraqueal, né? Exatamente. O segundo tópico é uma diretriz de investigação de nódulo de tireoide, né? Um assunto comum no ambulatório. E que a gente ainda não tinha abordado aqui no guia, diferente do terceiro tópico, que é um tópico sobre anticoagulação no paciente com câncer, especificamente a profilaxia primária de trombose. A gente já tem um tópico sobre esse assunto, então se quiser se aprofundar também vale a pena ver esse outro, mas aqui a gente vai trazer especificamente esse enfoque. Exato, isso é um trabalho novo, dá pra gente comentar mais algumas coisas. Então bora lá pra edição? Vamos nessa, Pedro, então. O primeiro tópico, João, então vai ser sobre uma revisão sistemática do uso do bugie. Por que a gente trouxe ele aqui para o guia? Pedro, porque existe um certo debate sobre qual é a real aplicação do bugie na via aérea. Se é para todas as intubações ou só para aquelas que são difíceis. A gente aproveitou essa questão e resolveu trazer aqui, junto esse estudo de autores brasileiros, tá? Uma revisão sistemática. Legal. Que inclusive o UpToDate citou, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, mas também tem gente de São Paulo. Então a gente aproveitou e vai revisar um pouco do bugie aqui com o assinante. Bora então, João. Então, começando pelo começo, o que é o bugie? Pedro, o bugie ele é um introdutor de tubo orotraqueal flexível, tá? Que tem mais ou menos de 50 a 70 centímetros de comprimento. Já aproveito essa frase para alertar o assinante que tem muita coisa visual aqui nesse tópico. Então a gente vai deixar uma série de imagens e de links também lá no tópico do guia para você se aprofundar e ver direitinho o que a gente está falando aqui. A gente sabe que tem pessoas que consomem o guia mais ouvindo ele, né, João? Mas acho que esse tópico em específico é bom dar uma parada e analisada nas imagens, né? Exato. Então ele é esse material flexível, né, que serve para você introduzir o tubo e basicamente guiar o tubo por cima dele, né? Ele foi desenvolvido inicialmente para tentar intubar pacientes que têm uma limitação reduzida da glote, né? Que você só vê a epiglote, não tá vendo ali as pregas vocais. Basicamente você introduz ele diretamente na traqueia e depois que você passa ele, você passa o tubo usando ele aí como um direcionador.
É como se fosse aquela técnica de acesso central, né? A técnica de Seldinger, né? Exatamente, né? Que tem um guia que vai orientar. Você passa o fio guia no central e depois que o guia tá lá dentro, aí você passa o catéter mesmo, né? Aqui é bem parecido, né? Exato. E nisso já traz uma pergunta que deve estar martelando quem não conhece o bugie, que é qual é a diferença do bugie para um fio guia, João? Pedro, o fio guia, ele é uma estrutura semi-rígida que já vai introduzida no tubo. Veja que o bugie é uma estrutura flexível, que ele passa direto na traqueia e depois vai ao tubo. Contrário do guia, mais uma vez, que já vai introduzido e é semi-rígido, né? A ideia do fio guia é moldar o tubo e dar uma certa rigidez para ele, facilitando a passagem, né? Para que o tubo não escorregue para um lado, que você perca o controle dele, o fio guia tá ali para te ajudar. O bugie, ele vem sem o tubo, né? Exatamente. Então, ainda sobre o bugie, ele tem uma peculiaridade que a ponta dele, a extremidade distal, que vai na traqueia, ela tem um leve ângulo de 30 graus, tá? Para que serve esse ângulo? Para duas coisas. Primeiro, como ele é para um Cormac 3, que é aquela situação em que eu só vejo a epiglote na minha frente, mas eu sei que ela está como se fosse uma cortina, atrás dela tem a glote, essa angulação serve para eu passar por trás dela e acessar a via aérea. E a segunda aplicação dessa angulação é porque você deve anteriorizá-la de modo que ela vá trepidando, ela vá batendo nos anéis traqueais para você saber que você está lá mesmo sem ver. E nisso, João, você já está trazendo o nosso segundo subtópico aqui, que é sobre técnicas e armadilhas, né? A gente já mencionou alguns aspectos da técnica que parece um acesso central, mas vamos aqui entregar passo a passo para o assinante como é que funciona o uso do bugie. Isso, Pedro, porque muita gente tem na cabeça a técnica de intubação com o fio guia, que você já passa o tubo direto, às vezes com o fio guia lá, e você introduz o tubo, tira o fio guia e tá feito, né? Como é que é a intubação com o bugie? Primeira coisa, você vai precisar de 2 pessoas, isso é importante saber. Então você vai laringoscopar o paciente, viu ali a glote, né? Muitas vezes você não vai estar vendo, vai estar vendo só a epiglote. Você vai passar o bugie, tá? A extremidade distal dele, e como ele é grande, a extremidade proximal dele vai ficar para fora da boca do paciente, aqui sobrando, tá? Uma vez que você passou o bugie, aí um auxiliar, enquanto você mantém a laringoscopia. Então, mão esquerda na laringoscopia, mão direita no bugie. Exato. Um auxiliar vai pegar a extremidade proximal do bugie e vai encaixar o tubo nela. E vai passar o tubo, certo? Por fora do bugie, né? Exatamente. Aí o bugie vai orientar o tubo que vai entrar na via aérea. Depois você pega e tira o bugie. E aí tem 2 sinais que o bugie fornece que ajudam o operador, o laringoscopista, a saber que ele está na via aérea, né? Um a gente já adiantou, que é aquele toque nos anéis traqueais. E um segundo sinal é que se você estiver na traqueia e for progredindo o bugie, em um momento ele vai parar, porque o calibre da via aérea vai reduzir, ele não vai progredir. Se você estiver no esôfago, isso não vai acontecer, ele continua indo. Então esse é um sinal também chamado de stop sign. Maravilha, João. Então, 2 informações aqui para saber que você está no local certo usando o bugie antes de passar o tubo, ver que está no local certo, é sentir os anéis traqueais e perceber que o bugie parou, que é o stop sign. Mas existem várias dificuldades no momento de aprendizado do uso do bugie, né? Alguns errinhos que as pessoas têm que evitar, né? Exato. Eu queria trazer 2 aqui, tá, Pedro? O primeiro é retirar o laringoscópio depois que você passa o bugie, né? Como a gente já falou aqui, a gente tem o reflexo na cabeça de intubar direto, né? De passar o tubo e depois tirar o laringoscópio. Então, muitas vezes, imagina uma situação de estresse, né? Que você já está com uma via aérea difícil, aí você consegue passar o bugie, o reflexo comum de muitos é tirar o laringoscópio também. Quase como assim, passei, deu certo, acabou. Exato. Só que se você for introduzir o tubo sem estar laringoscopando, usando o bugie como orientador, as estruturas moles elas vão ceder, porque o laringoscópio também serve para afastar os tecidos moles ali da via aérea. Então existe chance, primeiro, de você não conseguir introduzir o tubo e de você forçar e lesionar esses tecidos aqui da boca e da parte mais superior da via aérea. Então o erro número 1 é retirar o laringoscópico logo após a passagem do bugie, antes de você passar o tubo, né? Exato. O número 2 é que acontece de mais ou menos 7% dos casos, é quando você vai passar o tubo pelo guia e o tubo se choca contra as aritenoides. Lembrando, né, o tubo ele é maior do que o guia, e quanto maior for essa desproporção, mais isso aqui acontece, certo? Ele pode ficar batendo na aritenoide. Isso é mais uma coisa que é bem visual, a gente vai deixar um link lá no tópico, mas o que você deve fazer nesse momento? Puxa um pouco o tubo para trás,
gira 90 graus no sentido anti-horário e introduz. Eu tô dentro desse 7%, tá? Já estive dentro, João. É a primeira vez que eu usei búzia na residência. Não conhecia direito, mas tinha lido e tinha tido aula sobre búzia. Ocorreu isso e a girada em 90 graus funcionou perfeitamente. Sabe quando você tá fazendo uma coisa e você truca que vai dar certo? E aí deu certo e eu falei, pô, o pessoal a orientação é correta, é isso mesmo, né? É muito massa quando você lê uma coisa e nunca fez e na hora que precisa fazer, dá certo. Exato. Mas assim, existem cenários em que você tem poucas pessoas para te ajudar. E existem técnicas de búzia só com uma pessoa, tá? Sem o auxiliar. É mais difícil, a gente vai deixar uma foto também lá no tópico. Ideal, acho que é 2 mesmo, né? Ainda mais quem tá em curva de aprendizado. E aí, João, acho que a pergunta que se faz é, entendi a técnica, consigo imaginar a utilidade dela, mas o que a gente tem de evidência pra gente utilizar isso? Pedro, começando pelo que é consensual, o consenso aqui é que nas vias aéreas com visualização limitada, especialmente aquele Cormac 3, né, em que eu só vejo apenas a epiglote, o búzia ele vai ajudar, certo? Tem muitas evidências nesse sentido, óbvio, você vai encontrar um ou outro que fala o contrário, mas a maior parte vai mostrar que é benéfico, tá? Isso aqui não é só pro Cormac 3 também não, tá? Se você tiver qualquer situação de visualização reduzida, porque tem edema, porque tem distorção, porque tem mobilização cervical, ele pode te ajudar. Se esse é o cenário mais claro, também tem um cenário que você não deve utilizar o búzia, que é qual? Com o videolaringoscópio de lâmina hiperangulada. Aqui a escolha é o fio guia, porque ele se molda melhor. A gente tem um tópico só de videolaringoscopia, confere lá. E em relação a usar o búzia em todas as intubações, João? É aí onde está o debate, tá, Pedro? E aí, para a gente entender esse debate, a gente precisa falar de 2 estudos. O primeiro dele é o estudo BEAM, B-E-A-M, publicado em 2018, comparando o búzia versus fio guia em todas as intubações. Foi realizado em apenas um centro, lá em Minneapolis, e todas as intubações eram realizadas por emergencistas com o videolaringoscópio, tá? Treinados com a técnica. Foram 750 intubações e o que ele encontrou que o búzia aumentou a probabilidade de intubação na primeira tentativa, quando eu vejo todas as intubações, 98% versus 87%. E essa diferença foi ainda maior quando eu vejo só os pacientes com preditores de via difícil, que era esperado, né? 96% versus 82%. Que aqui o búzia faz mais sentido até, né? Exato. Uma questão que tem com o búzia também é que como são 2 pessoas, a intubação pode demorar mais tempo. Mas nesse trabalho não houve diferença significativa de tempo de intubação búzia versus fio guia. É interessante esse dado, João, porque aqui a gente está falando de uma intubação em 2 etapas, né? Primeiro passa uma, depois passa outra. Mesmo assim, o tempo não teve uma diferença importante entre os 2 grupos, né? Exato. Foi numericamente maior, 38 versus 36 segundos, mas não foi significativo, lembrando que era todo mundo treinado. Beleza, então esse foi o estudo BEAM, né? Isso. E agora vem o estudo, rufando os tambores, búzia, né? Assim, até um momento crítico aqui do guia, né? O cara colocar o nome do trabalho de búzia acaba gerando frases como assim, ó, no estudo búzia, o búzia foi tal coisa, né? Eu tive essa dificuldade, tá? Oh, pelo amor de Deus. Mas e aí? Mas e aí? Foi um estudo do mesmo grupo, tá? Publicado em 2021, só que com a diferença. Desenho muito parecido do BEAM. A diferença é que aqui era multicêntrico. 15 centros envolvendo UTI, pronto-socorro, tá? Comparando novamente búzia versus fio guia em todas as intubações. E aqui não houve diferença em intubação na primeira tentativa entre os 2 grupos. 80% no grupo búzia, 83% no fio guia. Mesmo quando avaliou paciente com preditor de via difícil, mesmo quando avaliou paciente com Cormac-Lehane alto, não houve diferença, né? E você consegue explicar assim, um motivo de resultados diferentes aqui nesses 2 trabalhos? Pedro, parte dessa diferença pode ser explicada pela falta de prática dos operadores do estudo búzia, né, que foi esse multicêntrico. Por quê? Nesse estudo, apenas 9 dos 15 centros incluídos utilizavam o búzia de rotina antes do trabalho, tá? E a mediana de uso do búzia dos laringoscopistas que foram incluídos no trabalho era de apenas 10 intubações com búzia antes do estudo acontecer. Reforçando a ideia de que existe uma curva de aprendizado, né? Exatamente. E aí, então, nesse cenário de trabalhos opostos, vem a revisão sistemática brasileira, né, João? Exato. Que no 1x1, né, tava difícil de decidir,
Vamos botar todo mundo junto e ver o que acontece. Foi isso que os autores brasileiros fizeram, reunindo aí 18 trabalhos avaliando o BUG. Desses aí eram 12 ensaios clínicos e nesses 12 estavam o trabalho BIM e o trabalho BUG, tá? Ok. E aí, Pedro, utilizando todos os 18 estudos, o que dá aí 9.150 pacientes, o BUG sim se associou a uma maior chance de intubação na primeira tentativa, O BUG aí, nesse contexto, ele aumentou a chance de você intubar de primeira em 1,1 vezes, tá? Só para dar um valor aqui pro assinante. Se a sua taxa é de 80% de intubação de primeira, se eu aumento 1,1 vezes, vai para 88%. Beleza. E aí esse resultado se manteve favorável mesmo quando foram analisados apenas os ensaios clínicos e mesmo quando avaliou métodos diferentes, por exemplo, laringoscopia direta versus videolaringoscopia ou cenários, por exemplo, pré-hospitalar, UTI ou emergência. E um achado esperado é que esse aumento de chance de eu intubar de primeira foi mais pronunciado nas vias aéreas com menor visualização da glote, que é onde o BUG brilha mais, Sim. Houve um aumento de tempo de intubação, realmente com o BUG, eles encontraram isso, mas também o máximo de tempo que foi visto de incremento foi de 13 segundos nos estudos de sala de emergência. Muito boa essa revisão sistemática, João. E um take final, assim, o que você traz pra gente? Pedro, a revisão sinaliza de fato o benefício do BUG em todas as intubações, tá? É um sinal nesse sentido e especialmente aquelas com visualização limitada, Mas, se a gente for reservar o auxílio do BUG só para essas intubações com visualização limitada, será que a gente vai ter a proficiência necessária de manusear o dispositivo, quando a hora certa chegar? E além disso, esses preditores de que a viária vai ser difícil, eles por si só também são imperfeitos, Então, às vezes, a gente encontra a viária difícil, mesmo quando a gente não prediz que ela vai acontecer. Nessa linha, acho que esse estudo parece sim reforçar o argumento daqueles que advogam pela adoção do BUG em todas as intubações, porque ele pode ajudar em todas, com certeza ajuda nas mais difíceis, e isso vai ajudar a gente a ter mais facilidade em manusear essa ferramenta.